Olá, bonitos! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha entrevista da AIMA. Na verdade, vou mostrar um pouco da minha ida para Porto, que a minha entrevista vai ser lá, a minha volta, e vou comentar um pouco após a entrevista como foi, o que pediram. Na verdade, já estou indo sabendo que eu vou ter que remarcar, porque alguns documentos eu não consegui ainda, não consegui juntar todos os documentos, então eu vou contar para vocês um pouco como foi essa experiência. Vamos lá! Acabei de chegar em Porto. Porto sempre é bem mais frio, tá 7 graus agora. E agora eu vou pegar o metrô aqui da estação de Campanhã para ir para Casa da Música, que é onde fica a sede da AIMA, para, enfim, para a primeira entrevista. Voltei, já tô aqui novamente na estação Campanhã. Tô aqui numa pracinha perto da estação, aproveitando o sol que apareceu e tentando me aquecer um pouco, e aproveitando também pegar uma vitaminazinha D, que o sol tá difícil por aqui. Mas já fui na AIMA, tive a primeira entrevista, como eu falei, imaginava, vai ter que ter a segunda entrevista, ou seja, um reagendamento. E para minha grata surpresa, foi super tranquila a entrevista. Os atendentes foram super solícitos, me ajudaram, foram gentis e educados, que a gente sabe que a gente escuta muita coisa ruim a respeito do atendimento, da burocracia de modo geral, mas principalmente do atendimento. Então, foi super bacana o atendimento, o pessoal me ajudou, me orientou, e como a gente imaginava, vai ter que ser reagendado para uma segunda data. Eles me disseram que vão me informar isso até segunda-feira, então estou no aguardo. Espero que dê tudo certo, que realmente esse e-mail chegue. Provavelmente para março, ele falou que já não tem vaga. Hoje é dia 19 de fevereiro, então ele falou que março já não tem mais vaga e talvez seja agendado para abril ou depois. Mas o importante mesmo é ter uma data, que aí vai estar tudo certinho, vou poder levar toda a documentação correta e de fato fazer a entrevista. Aproveitei que estava lá também. Fui na Segurança Social, lá tem um posto da Segurança Social de modo geral, e aproveitei para tirar uma dúvida sobre o meu NIS, que eu solicitei em setembro, e não tinha nenhuma novidade. Também me orientaram, mostraram o porquê que não tinha saído ainda, e agora tentar corrigir para receber o quanto antes o NIS. Mas, de modo geral, foi muito tranquilo, foi um bom atendimento, então fiquei satisfeito e grato. Pensei que seria uma coisa tenebrosa, como a gente ouve dizer por aí, né? Agora em casa, são quase 4 da tarde. É cansativo, porque eu fiz tudo no bate-volta, mas pelo menos já comecei a resolver esse processo da residência e torcendo para que dê tudo certo. Oi, bonitos! Hoje é dia 21 de maio de 2026 e vamos continuar a saga da entrevista AIMA, a minha segunda entrevista AIMA. Como vocês viram nos outros vídeos, eu fui e tive minha primeira entrevista, mas não consegui levar toda a documentação necessária. Faltou levar o contrato de trabalho. Minha entrevista, mês passado, se não me engano, foi dia 19, algo assim. E eu comecei a trabalhar no dia 23. Foi por poucos dias que eu não consegui levar o meu contrato de trabalho assinado. Mas agora eu tô com tudo pronto, contrato assinado, já tô trabalhando há mais de 3 meses e tô aqui ansioso e na expectativa que dê tudo certo. Eu até brinquei que eu tô levando quase uma impressora para, se precisar ou faltar o documento, eu imprimir na hora. Mas meu ônibus sai agora aqui de Lisboa às 4 da manhã, são 3h27, e devo chegar em Porto às 7h30, 7h25, por aí. E a minha entrevista AIMA é às 9 horas, então tô ansioso, tô com sono, dormi pouco, organizando algumas coisas.
Hoje não vou ao trabalho devido a essa entrevista, porque vai ser um bate e volta em Porto e é bastante cansativo. Mas torcendo para que dê tudo certo, então venham comigo me acompanhar desse dia de entrevista AIMA, que eu também estou ansioso para contar e compartilhar tudo com vocês. Bora que bora! Já tô aqui bonito na estação Oriente. Agora é só aguardar mesmo o horário, às 4 horas. Cheguei aqui em menos de 15 minutos, não é tão longe da minha casa. E tô aqui já conferindo novamente pela 20ª vez todos os documentos, apesar de já ter feito isso várias e várias vezes. Mas a ansiedade faz isso, né? A gente fica conferindo mentalmente, pensando se esquecer alguma coisa, enfim. Geralmente o ônibus ele é bem pontual. Quando eu vim de Porto para Lisboa, assim que eu cheguei em Portugal, ele foi bem pontual. Quando eu fui para a primeira vez para a entrevista, ele foi também bem pontual. E hoje espero que ele seja bem pontual também e não atrase. Eu até escolhi colocar essa passagem de 3 horas para me ter uma margem. Tinha a opção de saída às 5, se eu não me engano, 5, 5 e meia, 6 horas, algo assim. Só que ficava muito em cima do horário da entrevista, que seria às 9 horas. E eu achei melhor não arriscar. Então, tô com uma margem de quase 3 horas, caso aconteça algum imprevisto, para conseguir resolver dentro dessa lacuna de tempo. Mas, com fé em Deus, não vai acontecer nada de mais não, vai dar tudo certo. Então, agora é só esperar mesmo o horário e eu vou atualizando vocês. Já cheguei aqui no Porto, são exatamente 7h33. O ônibus saiu no horário programado, chegou no horário programado, então foi muito bom essa parte. A viagem foi tranquila, confesso que eu dormi a viagem toda. Acho que em menos de 10 minutos que o transporte saiu, eu já estava dormindo. E agora eu vou tomar aquele café para dar uma acordada. E aí acho que antes das 8h30, 8h35, 8h40, eu já vou estar na loja da AIMA. Aqui no terminal de Campanhã, que é onde eu tô, tem um metro, então já liga direto com o sistema de transporte aqui de Porto, que é diferente do de Lisboa, ou seja, eu tenho que comprar o bilhete porque a questão do meu cartão, tudo não aceita aqui, é diferente. Então eu tenho que comprar bilhete avulsos. E o bom também é que o metro chega quase do lado mesmo da loja da AIMA, então quase não vou ter problema com o transporte. Vai ser algo bem rápido. Então vou cuidar em tomar esse café para ir resolver e tentar tirar logo essa ansiedade dessa entrevista. Bora lá! Já estou aqui esperando meu cafezinho para dar aquela acordada, aquela energizada. Vim aqui perto da própria loja da AIMA, com medo de perder horário ou de perder no transporte. E algo muito curioso do transporte daqui, quando eu falo daqui de Portugal de modo geral, que me espantou no começo e me fez inclusive passar um perrengue, foi que alguns transportes, como às vezes o comboio, por exemplo, a estação de comboio, não tem uma catraca que barre a passagem de qualquer pessoa até o acesso da plataforma do comboio. Tem só, em alguns pontos, o guichezinho, uma máquina, que você encosta o cartão e depois segue a plataforma. Mas não tem nada que barre você chegar até a plataforma. E assim que eu cheguei, fui andar de comboio e achei, na minha inocência, que validava o cartão dentro do comboio. E não, tinha que validar antes de entrar em qualquer parte da estação, em qualquer guichê espalhado, e depois entrar normal, mas não tinha nada que barrasse a entrada até o comboio. E aí, de vez em quando, vez ou outra, passa alguém do sistema de transporte com a maquininha, encostando a maquininha em cartão de todo mundo para saber se a pessoa
validou ou não antes de entrar, né? Ou seja, se ela tá pagando ou não. Mas, tipo, é meio que algo como se valida quem quer, entendeu? Aí eu fiquei, nossa, curioso. O ônibus é a mesma coisa. Não tem uma catraca ou não tem um cobrador. Valida quem quer também. Quem quer. E aí, vez ou outra, minha fiscalização encosta na maquininha no cartão de todo mundo para saber se você registrou, pagou ou não. Diferente do Brasil, que a gente tem o motorista, o cobrador, 21 catracas, enfim. Mas lembrei de compartilhar isso com vocês, que é algo que sempre me encafifou e eu não tinha comentado ainda. Agora eu tô aqui já. Pra dar aquela despertada. Bora lá. Já cheguei aqui na loja da Aima e agora eu vou começar a preencher os documentos, apresentar os documentos e depois ser chamado para a entrevista. Quando eu sair eu conto aqui tudo para vocês, até porque não pode filmar ou gravar lá dentro. Tem uma placa bem na porta dizendo isso. Vamos torcer. E agora eu vou contar um pouco para vocês como foi a entrevista em si. A entrevista que a gente chama, na verdade, é um atendente, um agente, ali, um funcionário da Aima, verificando toda a documentação para saber se você está legal no país e se cumpre alguns critérios. Quais critérios são esses? O critério da moradia, se você está morando em um lugar legal, se você tem como comprovar que está morando nesse lugar, com contrato de arrendamento, com contrato de comodatário, enfim, moradia é um tópico bastante importante. Se você está empregado em Portugal e recebendo pelo menos o mínimo, que você pode comprovar com 2 empregos part-times, que são empregos meio período, juntando os dois, né, daria ali um período todo de 8 horas, ou um emprego full-time, que é 8 horas seguidas em uma única empresa. Então a questão do contrato de trabalho é importante, obrigatório. A questão também de antecedentes criminais, no meu caso, antecedentes criminais do Brasil, tem que demonstrar e mostrar para eles. A questão de saúde, se você está inscrito no sistema de saúde público aqui de Portugal, que eles chamam de utente. Eles pedem também NIF, que é o documento de identificação fiscal, tipo o CPF. Pedem também o NIS, que é como se fosse nossa carteira de trabalho. E assim, infelizmente não tem um padrão. Algumas AIMAs, alguns atendentes pedem documentos a mais, outros pedem a menos. Minha experiência, esses documentos que eu citei foram os que foi pedido, se eu não me engano, acho que não falta nenhum, mas depois posso colocar aqui um cardzinho, um texto, enfim, se eu esqueci de falar algum. Como eu também já falei, foi minha segunda entrevista, a primeira eu fui e não tinha todos os documentos, e como Deus é muito bom pra mim, foi super, super tranquilo. A atendente era maravilhosa, super educada, super calma. Eu cheguei, ela pediu, quais são os documentos? Eles já começam pedindo o passaporte, né? Que é o primeiro documento. Já foi conferindo, você preenche um termo dizendo que tudo que você está dizendo ali, mostrando é verdadeiro. Apresenta os documentos, ela tira cópia de tudo, escaneia tudo e depois lhe devolve. Essa reunião, esse atendimento dura menos de 15 minutos, eu acho. Eu entrei antes de 9h30, estava agendado para 9h30, eu entrei ali umas 9h15, 9h16. Não foi 20 minutos. A gente tira uma foto também para o documento e aí eles pedem até 90 dias para poder registrar e nos entregar o documento de residência. No meu caso, é o primeiro documento de residência, se eu não me engano ele é válido por 1 ou 2 anos e eu vou renovando até poder tirar cidadania europeia. E no documento é um cartão mesmo, que vem escrito o NIF, o NIS, o utente, que é o documento de saúde, o seu número de inscrição, enfim. É como se fosse um documento reunindo todas as informações aqui de Portugal que você tem. E com esse documento, ele é tão importante justamente porque ele torna legal no país. Então, quando receber esse documento,
já vou poder viajar, conhecer outros países, vou poder ir no Brasil visitar, porque sem esse documento a gente não pode sair do país de forma legal. E se sair, depois não pode entrar mais, porque quebra o processo, quebra a linha do tempo. Tem também a taxa que você paga, que é o último processo, depois de validar e a atendente saber que você levou todos os documentos e que está tudo certo. Você paga uma taxa, a taxa, se eu não me engano, foi 58 euros, algo assim, menos de 60 euros, já não me recordo. E após isso é esperar o documento, que pode levar 90 dias, pode levar 6 meses, 1 ano, pode sair 1 mês, 2 meses. Não há uma regra específica, é muito na sorte. Estou torcendo aqui para sair o quanto antes, para poder ficar liberado, para conhecer outros países aqui próximos, para poder ir no Brasil visitar minha família. Então, estou ansioso para sair logo esse documento, que é realmente, acho que depois que ele sair, você respira fundo e você fica mais tranquilo, porque aí sim, creio que pode dizer que o pior já passou. Porque depois desse documento você está totalmente legalizado e pode, inclusive, tomar outras providências aqui em Portugal para ter uma vida ainda mais tranquila no aspecto de pagamento de taxas, pagamento de coisas relacionadas a estudo, enfim. Esse documento é sinônimo de paz. Eu estou ansioso para o meu sair logo. Sobre a entrevista em si, teoricamente é algo simples. É você entregar os documentos, a atendente falar se está certo ou se não está certo, pagar a taxa e esperar na sua casa. Só que, apesar de ser um processo simples, é um processo bastante importante. Essa é a parte que coroa toda a imigração que você começou há 1 ano atrás ou há mais tempo. E não tem como não ficar nervoso. É uma decisão, é um documento muito importante. Esse documento que define se você vai continuar no país legal ou não. Então, apesar de ser um processo simples, esse da entrevista, do ato da entrevista, tem uma preparação antes. No meu caso, com assessoria, os documentos exigidos mudam muito de mês a mês, de período a período. Então, tem sempre que estar se atualizando. O meu advogado ficava sempre verificando se o agendamento ainda estava marcado, porque esse agendamento foi marcado em meados de fevereiro. O segundo agendamento foi marcado em meados de fevereiro. Então, agora em maio, ele podia ter sido desmarcado por algum motivo e poderia ter sido desmarcado sem aviso. Então, o advogado foi umas 3 vezes na AIMA solicitar o comprovante que estava marcado para não dar essa viagem de graça e perder todo esse tempo. Então, como eu falei, apesar de ser um processo simples, o ato de estar lá com o atendente tem todo um preparo de documentação antes e tem aquele nervosismo ali, a polícia fica ali do seu lado. Enfim, o nervosismo é devido a saber a importância de um documento desse, como ele define sua vida nos próximos meses, nos próximos anos. Então, o nervosismo maior é por conta disso, por conta da importância do documento. Mas agora estou bem mais tranquilo, creio eu que as piores partes já foram. Esse vídeo está contando desde a minha primeira entrevista, que eu estava ainda mais nervoso, até o recebimento do meu documento, que vai ser o vídeo, né? Que eu vou filmar ainda para vocês. Hoje é dia 21 de maio de 2026. E espero finalizar esse vídeo com um final super feliz e finalizar esse vídeo em tempo recorde, que isso vai significar que o meu documento chegou bem rápido. E agora vamos de atualização desse vídeo. Como vocês puderam ver aí, tô nessa saga, nessa trajetória, mostrando aí todo o processo. E trouxe agora atualizações, já dou spoiler que atualizações positivas. Tô aqui super animado, super feliz. Hoje é dia 1º de julho e creio eu que o meu título chegou. Digo isso porque ainda não abri, tá aqui, vou abrir com vocês. E ele chegou na verdade no dia 29 de junho. O correio vai deixar em casa, eu não estava em casa, voltou para a central. Aí no dia 30, na terça, eu fui buscar. Só que na ansiedade não levei meu passaporte físico, levei só a foto, não aceitaram. E já estava ali perto do horário de fecho, então não deu tempo de pegar. E aí dia 1º, no caso hoje, fui lá buscar e tô com ele em mãos. Vale lembrar, antes de tudo, que como eu relatei no vídeo e mostrei para vocês, a minha segunda entrevista da AIMA foi no dia 21 de maio. Acho que sim, 21 de maio, já nem lembro mais. E de 21 de maio pra cá, foi aí um pouco mais de um mês,
mas super rápido. E como eu sempre costumo dizer em todos os meus vídeos que abordam esse tema, cada caso é um caso, cada pessoa, cada processo, na verdade, é de uma forma diferente. Então, o meu, aparentemente, foi super rápido, o processo todo, inclusive o título. E agora, vamos ver se realmente é o que a gente está esperando, se é o que eu estou esperando ou não. Vamos abrir comigo. Sim, pessoal, realmente é o que eu achei que era o título de residência, o tão esperado título de residência. É um cartão, na verdade. Ai, deixa eu ver. Vou cobrir aqui meus dados. É um cartão com todas as informações possíveis sobre mim. E, gente, isso daqui é só um cartão, mas não é só um cartão. É liberdade, na verdade, né? Porque sem esse cartão, sem esse documento, a gente não consegue fazer muita coisa. Quer dizer, não consegue fazer quase nada aqui. Então, abrir uma conta num banco daqui, no banco português, vou poder abrir, viajar, ir visitar minha família no Brasil, regularizar a questão de cadastro na saúde pública, enfim. É muita, muita coisa que isso aqui resolve, que isso aqui abre portas. Então, e é só o começo, né? Não tô totalmente inteirado e também eu sei que todo ano quase todo ano são reavaliadas as leis, são refeitas alguns, né? Mas se eu não me engano, recebo o título, acho que ele vale 2 anos, aí se eu não me engano, atualiza mais 2 vezes ou 3 e depois recebe o título final. Então, assim, ter conseguido isso num prazo tão curto, em menos de 2 meses, é assim uma vitória e uma alegria muito grande. Porque eu tava sendo otimista, achando que eu iria receber isso em dezembro, em janeiro. Mas eu realmente não esperava que fosse em menos de 2 meses. Muito, muito rápido. Tinha visto alguns relatos, até alguns colegas comentando que tinham recebido em 6 meses, 5 meses. Eu falei, não vou criar tanta expectativa, porque não quero ficar ansioso. Mas assim, me surpreendeu muito de verdade ter chego aqui esse título em menos de 2, 3 meses. Então, tipo assim, é realmente impressionante. Fiquei muito feliz com o meu processo. Como vocês puderam acompanhar em outros vídeos que eu já postei, o meu processo todo correu muito bem. Então, estamos em junho, julho, na verdade, já estamos em julho. Eu comecei com esse processo de visto de tudo em meados de abril, maio. Então, meu processo fez 1 ano há pouco tempo e já estou com um título na mão. Então, assim, é mesmo Deus, não tenho o que dizer, porque... E claro, também um processo muito bem feito, né? Fez com assessoria, como já comentei em outros vídeos, e deu tudo muito certo. Então, até o momento desse vídeo está dando tudo muito certo, vai continuar dando, com fé em Deus. E tô muito feliz, quis compartilhar isso com vocês. Fui gravando os vídeos aí aos poucos e guardando para fazer essa montagem geral. Tava ansioso para fazer esse vídeo, mas realmente achei que eu só ia finalizá-lo lá em meados de dezembro, janeiro, e quis compartilhar um pouco disso com vocês. Deixa eu ver o que mais que eu posso agregar de informação, de experiência, né? Que na verdade isso aqui é mais a minha experiência, não é uma aula sobre como fazer ou nada do tipo. Eu acho que, de modo geral, o que eu entendi ouvindo algumas pessoas, alguns colegas que passaram por isso, e a minha própria experiência é que um processo muito bem amarrado é muito eficiente para tudo correr muito bem, dentro dos prazos, dentro da expectativa e dentro do possível. Eu acho que não é uma regra, cada caso é um caso, como eu já comentei. Pode ser que processos tão bem amarrados como o meu demorem ou não. O meu foi muito rápido. A minha entrevista, como também já mostrei no vídeo, foi muito tranquilo, foi muito boa. Algumas pessoas já me disseram também que isso de ter sido um prazo tão rápido, tão eficiente, foi devido à loja, que no caso a minha loja foi no Porto, o meu atendimento foi no Porto. Algumas pessoas relatam que no Porto é mais rápido, são mais eficientes o atendimento do que em Lisboa, por exemplo.
talvez pela sobrecarga de pessoas que tem em Lisboa e não tem em Portugal, quer dizer, e não tem em Porto, e pode ser isso, mas não sei, foi muito rápido, eu tô surpreso, mas muito feliz e agradecido, e quis compartilhar esse final feliz desse vídeo aqui com vocês, né, de estar com o título de residências em mão, porque, gente, isso aqui, assim, ó, vai dar um respiro agora, porque como se essa trajetória de mais de um ano tivesse dado uma pausa, finalizado agora. Porque isso aqui agora eu tenho meus direitos garantidos, tenho possibilidades, posso regularizar outras coisas que eu queria regularizar. Então, muito, muito feliz e contente com isso. Repito, quis compartilhar isso com vocês e finalizar esse vídeo dessa forma. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui que eu adoro ver os comentários, adoro interagir com vocês. E vamos que vamos. Tô gravando mais vídeos pra mostrar aqui, pra compartilhar com vocês toda a trajetória. E bora que bora!